Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da série Casagrande Entrevista. Meu nome é Pedro Tinoco, eu sou jornalista, e a convite do Teatro Casagrande venho conversando com os nossos candidatos a prefeito do Rio. O assunto é cultura, políticas públicas, propostas para o setor. O Teatro Casagrande, como sabemos, faz parte dessa história, são mais de 50 anos em cena, com espetáculos de teatro, de dança, de música, e também como um palco aberto para debates sobre os rumos da sociedade, em defesa da democracia, sempre que necessário. É um pouco disso que a gente segue fazendo aqui. O convidado de hoje é Fred Luz, engenheiro, empresário, trabalhou na Petrobras, foi dirigente do Clube de Regatas Flamengo e é candidato a prefeito pelo Partido Novo. Meu caro Fred, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí para conversar. Obrigado, Tinoco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e a todo mundo que está aqui nos acompanhando, né, interesse na cidade do Rio de Janeiro. Vamos bater um papo aqui bem aberto, né, sobre as perguntas que vocês quiserem esclarecer. Eu sei que o assunto é cultura, que é crucial para a cidade do Rio de Janeiro. Estou aqui à disposição para o que vocês quiserem saber, ou da minha vida, ou das minhas posições, do que eu penso para a cidade do Rio de Janeiro. Que bom, obrigadíssimo. Vamos ao trabalho, então. Bom, a gente tem perguntado muito sobre o equipamento cultural aí, aos cuidados, ou não, da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura, tá? São cerca de 50 endereços pela cidade, e a gente está falando de Cidade das Artes, Museu do Amanhã, mas também da Lona Cultural João Bosco em Vista Alegre, enfim, Centro Cultural Calouste Gulbenkian. Tem uma série de endereços pela cidade que são sob o guarda-chuva da prefeitura em estados variados de uso e conservação, né? Como é que o prefeito Fred Luz dá conta aí desse aparato imobiliário cultural? Como é que faz para botar tudo para funcionar? São cerca de 60, 62, eu acho, equipamentos, pelo que nosso levantamento. Uhum. É um grande desafio manter tudo isso, né? Numa prefeitura que está vivendo aí uma situação financeira crítica e pós-pandemia essa situação está se agravando. A gente está vendo aí o prefeito toda hora tentando inventar até uma coisa nova, aí um imposto novo, uma cobrança nova, para tentar fazer frente às despesas numa prefeitura que nunca, e não é só dessa prefeitura não, isso vem de muito tempo, é uma cultura que tem no meio público, que eu discordo, que é de gastar mais do que se arrecada, sabe? Isso está levando à degradação ao longo do tempo na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver se a gente tem oportunidade para discutir isso. Mas cultura é uma coisa fundamental, é uma atividade fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. E aí nós temos que separar em blocos, né, os desafios, né? Tem muitos equipamentos, né, e muita coisa que pode sim ser mantida pelos empreendedores culturais, e na minha visão a prefeitura deve visar facilitar a vida do empreendedor cultural para que ele ganhe dinheiro e para que ele consiga atuar na maioria desses equipamentos. Agora, infelizmente, né, tem alguns outros equipamentos, principalmente nas regiões mais pobres, que não têm o volume de negócio suficiente para atrair a iniciativa privada para manter, né? E aí nós temos duas formas de resolver isso. Uma é que a gente prega uma descentralização administrativa, ou seja, o Rio de Janeiro hoje tem 33 regiões administrativas que são sem função. Nós pretendemos colocar gestores, pretendemos até que sejam cerca de 26 regiões, com gestores de preferência que morem no local e que tenham a missão de ser o interlocutor das associações de moradores, das associações empresariais, das lideranças locais, para discutirem ali as prioridades para o local. Então, sei lá, se tem uma lona cultural, tem um equipamento cultural lá, mas tem também um campo de futebol, tem uma praça, tem o sinal, tem... Dinheiro nunca tem para tudo, né? Mas que a população... Opa! Você sumiu. Voltou? Voltou. É que a população possa discutir prioridades. Então, tem o interesse da população.
né? Aí, se a população tiver o interesse e tudo mais, aquilo ali se mantém com dinheiro público dentro da prioridade que a população escolheu ali. Se não for o caso, tem uma segunda hipótese, e uma se mistura com a outra, que é, e isso está no meu projeto, é integrar muito a área cultural, principalmente teatro, arte, com a educação. Só para você ter uma ideia, a cultura do Rio de Janeiro tem um orçamento de cerca de 142 milhões de reais por ano. A educação tem um orçamento de 7 bilhões e meio de reais por ano. Então, eu vejo muita oportunidade, porque, pelos nossos estudos, a atividade cultural, principalmente artes, né, música, teatro, elas desenvolvem muito interesse no aprendizado das crianças e facilitam esse aprendizado. E não existe essa integração. Então, eu vejo uma oportunidade aí enorme de, em cooperação com orçamentos da educação, mas sem ser uma coisa falsa, uma coisa verdadeira, nós ativarmos muito a cultura, né? Porque nós estamos desenvolvendo talentos entre as crianças no colégio, estamos reforçando o aprendizado das crianças, o interesse delas e, portanto, um aprendizado mais rápido, coisa que o Rio de Janeiro hoje não consegue, e até mesmo formando futuros consumidores de cultura no Rio de Janeiro, né? Então, Perfeito. é por aí. Primeiro, iniciativa cultura... privada, no que não for possível com a iniciativa privada. Regiões administrativas, descentralização, a população escolhendo o que ela quer prioritariamente e também uma integração muito grande com a educação. Isso é bem interessante, porque a cultura tem esse caráter transversal, né? Ela permeia tudo. Você falou da educação, ela também tem a ver com turismo, tem a ver com a economia da cidade, sem né? dúvida nenhuma. Nas suas variadas expressões, e, eventualmente, com uma situação, por exemplo, de uma parcela da sociedade numa situação de vulnerabilidade social, por exemplo, primeiro emprego, ou formas de ocupação, vamos dizer, dos meninos, dos nem, da turma que nem estuda, nem trabalha. Enfim, tem o potencial cultural. Desculpa, você falou de inclusão, né? Exatamente isso, é muito inclusiva, sem dúvida nenhuma. E sobre a verba, você falou do orçamento. Esse é um orçamento que veio diminuindo por circunstâncias, razões variadas, ano a ano, não só nesse mandato, acho que até no mandato anterior do Eduardo Paes. E você acha que precisa aumentar, recompor, recuperar esse orçamento ou administrá-lo melhor? Quais são as perspectivas? Tinoco, eu não vou nem entrar na discussão se precisa aumentar ou se não precisa aumentar, porque a situação financeira do município do Rio de Janeiro é muito crítica. Então, eu não sou cara aqui de vender ilusão, nada disso. Eu não vejo, no primeiro momento, hipótese de aumentar esse valor. Quer dizer, nós temos um desafio, agora eu vou falar assim, para desenvolver a economia da cidade, inclusive cultura, turismo, eventos, área de ciência e tecnologia, economia criativa. O Rio, infelizmente, entrou num ciclo vicioso. Nós estamos com o grosso das nossas receitas tomadas, né, pelo custo de pessoal, tanto de ativos como inativos. Antes da pandemia, isso já chegava a cerca de 75% de toda a receita. Pós-pandemia, isso está se tornando mais crítico, porque as prefeituras aqui nunca fizeram o que a gente faz em casa, né, Tilo? Quando a gente passa a ganhar menos, a gente reduz a despesa, né? Porque, cara, não dá para ganhar menos e continuar gastando a mesma coisa, porque vai criar dívida, aí vai pagar juros, né? Ou não vai pagar e vai criar um problema muito maior. Nos governos, a pessoa não, cria déficit, que geram todos esses problemas. E qual é a solução que eles têm encontrado aqui, infelizmente? Aumentar imposto, aumentar a regulamentação, que prejudicam toda a atividade econômica, inclusive da cultura. E aí a gente entra no que eu chamo do ciclo vicioso. A atividade econômica cai e o Rio tem perdido muitas empresas, muitos negócios para outras cidades. Cai a receita e, como não se reduziu a despesa, você tem mais demanda de novo de aumento de imposto, aumento de regulamentação. Nós temos que romper esse ciclo. Mas isso não vai ser feito do dia para a noite. Como é que rompe esse ciclo? Sendo muito mais
favorável ao empreendimento, ao empreendedor cultural também. Eu sei que hoje no Rio de Janeiro, eu estive conversando com o pessoal de filmes, né? É mais difícil você fazer uma locação no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, do que você fazer em São Paulo. Aí o cara prefere fazer o filme em São Paulo. A gente perde turismo, perde emprego, perde negócio. Mas se você for na área de eventos, isso acontece. Se você for na área de turismo, isso acontece. Se você for na área industrial, isso acontece. O Rio está perdendo, perdendo, perdendo. E não é dessa prefeitura aqui, não. É de anos e anos e anos. O que nós temos que fazer? Primeiro, acertar a despesa, para não ter essa pressão de aumento de receita via aumento de imposto, via alíquota de imposto. Segundo, dizer muito mais sim do que não, desburocratizar, facilitar, para que tenha investimento, para apoiar o pequeno empreendedor, que é o grande gerador de emprego, para aumentar a atividade econômica. Opa, aumentou a atividade econômica, aumenta a despesa? Não. Abaixa os impostos, abaixa a complicação, para a gente ir caminhando na prosperidade. Tendo essa prosperidade, tudo fica mais fácil. Aí, eventualmente, um equipamento cultural que hoje não consegue sobreviver de receita própria, que não atrai iniciativa privada, ele passará a atrair. Nós vamos ter mais turismo e tudo mais. Então, eu vejo, por isso eu não vejo, num primeiro momento, sendo muito franco, né, e direto e objetivo, da gente estar aumentando despesa no momento em que nós vamos estar concentrados em reduzir. Agora, eu vejo uma oportunidade enorme numa área que já tem um orçamento muito grande, que é a educação. Por isso é que eu falo daquele pilar de criar atividades culturais linkadas a favorecer o aprendizado das crianças. É uma coisa que o Rio de Janeiro não tem feito e que eu vejo aí uma oportunidade muito grande. Só para você ter uma ideia, só em reprovação, né, que é cerca de 20% que tem aqui na cidade, nós jogamos fora 1,5 bilhão de reais por ano. Imagina se a gente consegue diminuir a reprovação, mas não é aprovando automaticamente, não. Garantindo que a criança aprenda. O que poderia... E a cultura aí pode ajudar muito nesse caminho de evitar a reprovação, como a gente já falou aqui, desenvolvendo aquele interesse e... Sem dúvida. Sistêmico. Eu vejo por aí o caminho, entendeu? Entendi. Você comenta a questão da receita, da queda de receita e Eu não estou te ouvindo, hein, Tinoco? Oi, Estou te melhorou? ouvindo. Alô, alô, agora fui eu? Alô? Alô? Tá ouvindo? Uai. Não sei o que está acontecendo, a sua voz sumiu aqui. Alô, alô, melhorou? Ouviu? Quando isso acontece, normalmente, Tinoco, eu tenho que sair e entrar de novo. Eu faço isso. O Igor diz que está me ouvindo no chat. Ele sugere isso, que a gente saia e volte. Não estou ouvindo nada, nada, nada. Peraí, vou improvisar. Beleza, vou fazer isso. Ai, ai. Voltou?
Só um momentinho, tá, Fred? O Pedro já tá voltando, tá? Maravilha. Oi, Pedro. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ah, maravilha, voltamos, recuperamos aqui o contato. Bom, a gente se perdeu um pouco. Tecnologia, né? É, Bom, isso depois vocês conseguem editar para ficar legal, né? Que está sendo só gravado, né? eles estão conversando, exatamente, conseguem sim. O ideal até que Maravilha. tenha poucos cortes, porque a gente tem conseguido fazer tudo bem corrido, mas é possível. Acabou de responder que sim, consegue sim. Então vamos em frente. Maravilha. O que eu ia te perguntar, justamente quando você falou da questão dramática de queda de receita, enfim, um processo econômico desfavorável aliado a uma pandemia que a gente ainda enfrenta, e uma das ferramentas, aí, um dos mecanismos de incentivo à cultura no município é a lei do ISS. Ela destina 1% do recolhimento do ISS para projetos culturais. Eu tinha duas perguntas em uma. O que você acha dessa legislação, dos mecanismos vigentes de cultura, como a lei, como os fomentos diretos através de edital, e se isso vai ser uma bola de neve adiante, né? Porque seguramente o recolhimento de ISS desse ano vai impactar numa porcentagem mais reduzida, né, para o investimento para a cultura adiante, né? Como lidar aí com esses... Primeiro, a sua opinião sobre esses mecanismos vigentes e como é que a gente lida com Assim, eu acho que de alguma forma nós temos que encontrar o caminho para a cultura prosperar, né? Eu vejo muito mais com as desregulamentações, com as facilitações, que tem impacto também no custo para a cultura, né? Como a gente já falou originalmente. Eu não gosto muito de fomentos e subsídios, mas também acredito que a gente não possa simplesmente cortar o que já existe, o que vem acontecendo. Claro que tem que adequar. Se vai cair a arrecadação do ISS, vai cair o dinheiro disponível. Isso não tem como. Isso é para todo mundo, né? É para todas as despesas do município, sem sombra de dúvida, né? Nós vamos cortar aqui do nosso lado, cada um tem que cortar do seu, né? Mas sempre olhando, e aí isso é um compromisso que eu tenho, Tinoco, muitas vezes você tem benefícios cruzados que têm que ser analisados. Eventualmente, uma atividade cultural, ela, vamos dizer assim, a renúncia que o município faça em apoio ou a fomento, ela pode vir uma remuneração muito maior de um outro lado. Então, isso nós vamos analisar e o nosso caminho aqui é, ao invés de ter um governo centralizado, decidindo tudo centralizadamente, é ser um governo aberto. Na verdade, a cidade é de todos nós. Então, trazer os produtores culturais, as pessoas que militam na área, para um debate aberto, amplo, dentro desse princípio, que quem tem que ser beneficiado, em primeiro lugar, é o carioca. Se tiver benefício para o carioca, vamos juntos. Benefício palpável, tangível, né? Combinado. Em muitos casos é possível demonstrar isso. Então, estou aberto a conversar, né? E a entender tudo que envolve toda a situação de custo para o empreendedor cultural, porque muitas vezes uma regulamentação restritiva de licenciamento, né? Cria um custo muito maior para o produtor cultural. Ao eliminar essas barreiras, você já tem um benefício independente da alocação direta de dinheiro do município, entendeu? É olhar o todo, Sim. é olhar de uma forma sistêmica, mas principalmente é trabalhar de uma forma colaborativa, inclusiva, respeitosa. E quem mais entende de cultura não é o governo, é quem milita na cultura. Eu não acredito em salvador da pátria, em mito, nada disso. A gente tem que fugir dessas coisas. Eu acredito em trabalho em equipe, com bons propósitos, com propósitos limpos, transparentes, organizados. Eu estou vindo para a política para isso. Não é para fazer mais do mesmo, não, com falsidade, mentiras, nada disso.
Muito bem. Você comentou até especificamente no mercado, no setor do audiovisual, do cinema, de uma reclamação aí recorrente, né, de que das dificuldades de se produzir aqui no Rio, e a própria prefeitura tem uma instituição voltada para isso, que é a Rio Filme, né? Exato. Eu conversei muito com eles sobre isso. Tive um papo só sobre esses assuntos com o pessoal aí de filmes, uma associação deles aí. Foi muito legal. Há muito o que fazer e os benefícios, alguns a gente já tocou aqui, né? Enfim, tem um retorno de imagem. O que o pessoal da cultura pode ter certeza é que, se eu for eleito, essa será uma prefeitura que vai estimular muito a atividade da cultura. Estimular muito, mas o mais possível facilitando o empreendedor cultural a andar pelas próprias pernas, descomplicando, facilitando, estimulando. Vai ser por aí. Muito bem. Isso já responde um pouquinho uma outra pergunta que eu queria te fazer, que qual é o perfil do seu secretário de Cultura? Você se referiu a uma política velha, né, em que é muito comum, assim, na crise se corta da cultura. O secretário, às vezes, é um cargo que se presta a uma determinada composição política. Não, vamos dar para aquele partido que ajudou a gente aqui, o fulano. O cara cai meio de paraquedas, né? Qual é o perfil do seu secretário de Cultura? Então, Tiago, até eu vou falar o que é um conceito do Partido Novo a respeito de governança, né, de governo, que está sendo já realizado no governo de Minas Gerais. O governador de Minas Gerais é eleito pelo Partido Novo, né, e está cumprindo exatamente os princípios e valores do partido. O que nós entendemos? Pós-eleição, o nome do jogo é política pública de alto impacto para os pagadores de impostos. No caso da cidade do Rio de Janeiro, para nós, cariocas. E, para isso, nós vamos buscar para cada área as pessoas mais capacitadas que nós conseguirmos. Independente de partido político, se é do Novo, se não é do Novo, isso não importa. O que importa é a capacitação técnica para aquela função, uma história de realizações, né, de ter feito acontecer, que mostra a capacidade das pessoas. Então, no governo de Minas Gerais, nós temos secretários que foram do PSDB, secretários que foram do PT, secretários que são do Novo, mas são pouquíssimos. Ou seja, não tem esse negócio de partido. A maior parte não foi de lugar nenhum. É gente técnica, capacitada e ponto. Então, não tem esse negócio não tem preconceito contra partido e não tem favorecimento em relação a partido. Isso não é considerado. Por isso é que é muito difícil. E a pessoa fala, não, o Novo é muito avesso à coligação. Na verdade, não tem nada no Estatuto do Novo que impeça a coligação. Só que a lógica das coligações tem sido para loteamento dos cargos públicos. Isso nós não fazemos. Nós não fazemos nem para os nossos, não vamos fazer para os outros, né? Então, você pode ter certeza que nós vamos trazer para a cultura gente, de preferência que seja do meio da cultura, que tem experiência comprovada em fazer acontecer. E vamos até, eventualmente, chamar formadores de opinião e gente que está muito envolvida na cultura para nos ajudar até mesmo na indicação desses nomes, né? Vai passar pelo nosso, se eu for o prefeito, vai passar pelo meu crivo a escolha do secretário. No segundo e no terceiro escalão, Tinoco, nós também fizemos processo seletivo e aí aconteceu uma coisa muito interessante. Quase que a totalidade das pessoas que foram selecionadas para serem os chefes, né, são funcionários públicos. Já estão lá, conhecem. Isso na experiência mineira. Na experiência mineira e também na bancada dos deputados federais em Brasília. Eu participei desse processo em Minas Gerais. Eu acredito, é igual uma empresa. E aí você vê o desperdício que tem sido feito nessa cidade. Gente extremamente qualificada e capacitada, que conhece, que tem experiência e que é bypassada pela politicagem. Por um cara que não tem nada a ver com aquela história, que está ali porque eventualmente ajudou a eleger, ou que vai ajudar a eleger, ou que, sei lá, tem qualquer tipo de motivo que não é o da qualidade do serviço público. Isso desanima e prejudica muito a qualidade. Então, esse compromisso você tem da nossa parte. Nós vamos colocar pessoas técnicas e capacitadas e vai ter transparência, inclusive, a vocês poderem
criticar, né? Para quem for do meio poder criticar, porque a gente gosta de crítica, e nosso único propósito é fazer melhor, é fazer bem feito. Então, vai ser transparente, aberto à crítica, aberto à participação, mas com liderança, com organização. Maravilha. Vamos falar de carnaval, né? A gente fala de cultura, a gente tem o ponto alto aí do turismo, do calendário da cidade, e é um tema, uma palavrinha que se desdobra em muitas, né? A gente fala de carnaval, temos o sambódromo, a relação com as escolas de samba, do grupo especial, do grupo A, o desfile de Intendente Magalhães, bloco de rua, coreto, roda de samba. Como é que Ou seja, essa quais são os cidade é planos para realmente esse, um espetáculo, né? quais são os planos para esse espetáculo, assim, talvez a começar por essa relação nem sempre pacífica, né, enfim, do poder público com as escolas de samba, com a elite das escolas de samba, né? A relação será sempre no sentido de apoiar, de incentivar, de facilitar, sabe? Isso é um baita de um ativo da cidade do Rio de Janeiro, não só tangível como intangível. Eu vejo aí uma capacidade enorme, é uma marca da cidade. O melhor carnaval do mundo é o carnaval do Rio de Janeiro, né? É um ativo dos cariocas, independente se gosta particularmente de carnaval ou não, é um ativo do carioca. Eu tive conversando com o pessoal lá do Saara, né, lá aquele grupo ali, eles são das associações das lojas ali. No Saara, hoje, o movimento do carnaval é maior do que do Natal. Então, carnaval é cultura, carnaval é geração de emprego e geração de negócios para a cidade do Rio de Janeiro. É fundamental, então tem que ser apoiado. Aí eu volto exatamente o que a gente falou para a cultura de uma forma geral. Tem que facilitar a turma para ganhar dinheiro. E vou te dar alguns exemplos aqui. Agora não vamos falar de pandemia, que é um período ativo, mas fora da pandemia. O carnaval, o sambódromo fora do período do carnaval. O que é aquilo ali? Um espaço monumental ocioso. E, no entanto, eu tive a oportunidade de ir lá, até com a Célia Domingos, tem ali uma lojinha do pessoal que faz artesanato para o carnaval e tudo mais. Ela tem lá um movimento das mulheres, né, de mulheres empreendedoras. Cara, tem visitação ali de van para um lugar que não tem nada, não oferece, não tem um bar, não tem um restaurante, não tem nada. Só tem aquela lojinha ali. Caramba, qualquer lugar do mundo, pensa bem, um turista vem ao Rio de Janeiro, está fora da época do carnaval, mas ele tem o carnaval na cabeça dele. Aquilo ali devia estar entregue ao pessoal do carnaval, o pessoal do carnaval ganhar dinheiro. Essa conversa de subsídio ia mudar completamente de foco. A cidade do samba, para mim, é Universal Studios, de novo. Eu outro dia vi aí esse governador agora que está afastado. Eu vou trazer a Disney para o Rio de Janeiro. Porra, para quê? Nós já temos a nossa Disney. É a cidade do samba, sabe? Então, ali, com o pessoal do carnaval, com gente especializada em fazer empreendimentos, eventos, organização, daria para ser muito melhor explorado, trazendo recursos para a atividade. E quem é que vai fazer isso? Iniciativa privada. A prefeitura tem que conceder, porque o que a prefeitura faz ali? Não gasta dinheiro, não mantém direito, não cuida, não é verdade? E na hora H acaba que vai gastar o dinheiro para fazer lá as coisas feitas em cima da perna para liberar, quando podia ter atividade privada ali desenvolvendo aquilo ao longo do ano, sabe? Tanto na cidade do samba como no samba. Para te dar só um exemplo. Nós nunca tivemos na cidade do Rio de Janeiro um gestor sério. Nunca tivemos. Infelizmente, os políticos ficam pensando em eleição, fazem uma coisinha outra ali, com base, eu diria assim, na demagogia, na conversa fácil, sem profundidade, sem olhar nada de uma forma estruturada, e coisas que são, na minha opinião, seriam simples de serem feitas, simplesmente não são nem olhadas, entendeu? Porque ainda tem aquela sensação de botar tudo no controle e não deixar as pessoas fazerem. A criatividade do Rio de Janeiro está no carioca, está em quem está fora do governo, não está em quem está dentro do governo. O governo tem atrapalhado muito mais do que ajudado. Isso tem que mudar. É o que a gente pretende aqui. Descomplicar, entregar, facilitar, apoiar
com um mínimo de regulamentação, né, para ter organização. Porque o carnaval transborda, né? A gente falou do Puxa, sambódromo, e essa comparação da cidade do samba com a Universal é muito boa. Só que vai além, né? A gente tem os blocos de rua, tem Intendente Magalhães, os grupos de acesso. exatamente, de novo, facilitar, organizar, mas sempre apoiando, sempre dizendo sim, porque é um ativo monumental da cidade do Rio de Janeiro. Eu venho do ramo de varejo, né? Lojas americanas, lojas de roupas, Richard, Salinas, né? E às vezes um comprador vinha perguntar para mim o que eu achava de uma determinada camisa. Ele botava a camisa na minha frente, o que você acha dessa camisa? Aí eu perguntava assim, por que você está me perguntando isso? Não, eu quero saber a sua opinião. Eu falei, mas a minha opinião não importa. Sabe? Você está querendo se escorar, na minha opinião, para você não exercer a sua responsabilidade. Quem tem que gostar dessa camisa é o cliente, não sou eu. E o papel de detectar o interesse do cliente é seu, não é meu. Então, conversa com o gerente da loja, entendeu? Conversa com a turma que lida com o cliente e, escolhe a camisa que o cliente quer, não a que eu quero. Se amanhã você vier para mim e falar, Fred, aquela camisa você disse que gostou e não vendeu nada, o problema continua sendo seu, cara. Sabe? Então é o seguinte, deixa as pessoas que estão no ramo para fazerem. Quem entende de carnaval é quem faz carnaval, entendeu? Quem entende de organizar, agora você tem que ver os conflitos que isso causa, né? Eventualmente, qualquer tipo de atividade, no direito dos outros também, e buscando vamos dar uma ajeitadinha aqui, vamos dar uma ajeitadinha ali. E nós pregamos sempre, Tinoco, a descentralização, como eu até já falei lá no início da cultura. Administrador regional, cuidando ali, olhando, conversando com as associações de moradores locais, com as associações empresariais e mediando ali os interesses, escolhendo as prioridades junto com as pessoas que estão ali. Entendeu? Não é eu sou contra governo centralizado se metendo muito. O governo é facilitador. Quem faz são as pessoas, os donos do Rio de Janeiro somos nós, cariocas. Não é o prefeito, não é a estrutura burocrática. Você também acho que já respondeu uma pergunta, quer dizer, não existe esse eventual papel de censor, né? O que entra, o que não entra, um caso como um Queer Museum, ou coisa que o valha. Pelo amor de Deus! Que isso? Isso é um absurdo. Eu sou liberal, cara. Assim. O Partido Novo é liberal. Nós somos liberais, não tem isso. Quanto menos você só entra em questões de discussão quando você tem um conflito. Isso, o que a tua liberdade está afetando a minha liberdade. Opa, agora tem que vir um espaço de negociação. Mas quanto menos o governo se meter nisso, melhor. Quanto menos você resolver com a pessoa que está sendo prejudicada por você, se vocês conseguirem resolver entre vocês, melhor. Funciona, né? Muito melhor. A gente está fazendo uma pergunta para todo mundo, eu vou repetir para você, Fred. Agora é uma coisa mais pessoal mesmo, brincalhona. Okay. Sabemos da sua rubro-negrice aí, né? Você é dirigente do clube, já respondeu uma das perguntas. Queria saber sobre preferências mesmo. Tem uma escola de samba de estimação, um filme que goste mais, um gênero musical, tipo de música, um livro que esteja lendo. Conta aí para gente. Escola de samba, eu sou salgueirense, né? A minha família toda assim, era próxima da Tijuca, morei muitos anos no Grajaú, morei na Tijuca também. Então, já frequentei desfile do Salgueiro e tudo mais. Mas gosto de outras escolas também. Gosto de carnaval, já fui muito à avenida. Você perguntou, além do Salgueiro, o que você perguntou? Cinema, música. Cinema eu gosto muito do Poderoso Chefão número 1. Gosto também de Pulp Fiction, do Tarantino. Eu gosto. Mas o quê? Um livro recente, um livro que você... o livro recente que eu ainda não acabei. Né? Eu li um que eu acabei, que eu gosto muito, que chama-se A Revolta de Atlas, que é um livro de uma filósofa russa, mas que se radicou nos Estados Unidos. Ela até é um dos pilares hoje da cultura americana, mas é um livro muito interessante. E estou lendo também O Novo Iluminismo, de um professor de Harvard chamado Steven Pinker, que eu gosto muito.
e que, assim, e é o que eu acredito, né, toda a prosperidade da humanidade, a gente está vivendo mais, está vivendo melhor, né, apesar de todas as dificuldades, eu ainda acredito que nós estamos no melhor momento da vida humana, né, onde, se você não puder escolher em que família nascer, onde nascer e tudo mais, ainda é melhor, o melhor momento para nascer é agora. É onde você vai ter mais chance, mais oportunidade, apesar de todos os problemas e todos os entraves que nós ainda precisamos superar, né? E isso tudo foi conquistado graças ao conhecimento, graças à ciência, graças a essa cultura de aprendizado, né? E ele fala muito que o que impede o iluminismo, quer dizer, esse desenvolvimento, são os dogmas, né? É você ficar arraigado a preconceitos, são questões paralisantes, né? Então, eventualmente, nacionalismo exacerbado, não querer discutir uma coisa, é isso porque eu acho e acabou, né? Que é antidemocrático, né? Que é anti... Então, eu gosto muito da forma como ele coloca e da forma até como ele situa historicamente a evolução do ser humano, mostrando claramente que nós temos que ser ante esses dogmas, ante esses grupos dogmáticos, ser sempre muito mais a favor. No fundo, é da criatividade, né? A cultura tem muito a ver com isso, da liberdade de ir buscar o conhecimento, ir buscar a profundidade, ir buscar fazer direito, entender as relações de causa e efeito cada vez mais. Isso é que tem garantido o progresso humano. E no Brasil, eu vejo assim, nos governos, eu vejo assim uma intervenção paralisante e que deprecia muito a nossa capacidade de nos desenvolver, né? Na política, você tem uma barreira monumental aos novos entrantes, à renovação. Quem está lá quer se manter. Então, e as leis são feitas para isso. Isso é uma das coisas que explica, né, a degradação da cidade do Rio de Janeiro, que aí acaba sendo ocupado por grupos de poder que não têm interesse na política pública, que mentem pra caramba descaradamente, isso não tem consequência e que, quando não roubam, deixam roubar. Nós temos que romper esse ciclo. E hoje, eu resolvi participar da política, eu sou uma pessoa que eu nunca precisei participar disso na vida, e faço até uma meia-culpa de não ter entrado antes, porque é preciso ter gente diferente para fazer essa mudança. Porque esses que estão aí, que estão de 2 em 2 anos disputando a eleição, mentindo pra caramba, e quando não estão roubando, estão deixando roubar, por projeto de poder, pode olhar, o propósito do cara é a próxima eleição. É eleição, eleição, eleição. Não tem interesse no serviço público. Não tem. Tem muito papo, é só você olhar os debates lá de 2016, estão no YouTube. Vai lá ver que mais ou menos as conversas são as mesmas. A atitude é a mesma. Mas o propósito não é fazer, o propósito é ganhar a eleição. Então, aí o cara fala qualquer coisa, né? Tem copy-paste pra caramba de plano de governo, mas não é para fazer, fala qualquer coisa. É uma irresponsabilidade que a gente está vivendo. É isso, Fred. Olha, estamos chegando perto do fim do tempo combinado. Queria te agradecer tremendamente. Acho que a gente deu uma boa pincelada. Espero que as pessoas prestem atenção mesmo, porque cada candidato que tem vindo aqui apresenta o seu ponto de vista e, de certa forma, o conjunto desses depoimentos aí traz muitas ideias que, seja lá quem for que venha ocupar aquela cadeira, possa, inclusive, aproveitar. Eu acho que o mais bacana que é isso que a gente falou lá no início, o Casagrande incentiva o debate e ouve, né? E quer que as pessoas ouçam também. Queria te agradecer muito, te devolver a palavra aí para você dar um tchau aí para o nosso público e te agradecer em nome do teatro. Tinoco, muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal do Teatro Casagrande, que promove esse debate super rico, né? Esse depoimento, questionamento. E deixar uma mensagem aqui. Eu sei que eu sou muito pouco conhecido, mas quem você conhece não vai resolver, você já sabe. Mas a bola está contigo. Procure me conhecer melhor, procure conhecer a minha história, procure conhecer melhor o meu partido, que eu sei que tem muita coisa. Procure conhecer o que está sendo feito pelas pessoas que já foram eleitas pelo partido, governador Zé em Minas Gerais, os deputados federais do Partido Novo.
e também a minha história de vida. O Rio de Janeiro nunca teve um gestor sério, capaz. E o Partido Novo faz processo seletivo e não apresenta candidato que não tem um mínimo de qualificação. Infelizmente, a maioria dos candidatos que estão aí disputando essa eleição pelos outros partidos, eles não seriam aprovados no processo seletivo do Partido Novo. Por outro lado, a maior dificuldade que nós temos é em conseguir candidatos, porque gente séria e preparada não está querendo vir para a política, porque considera que política vai poluir a história de vida dessas pessoas. Mas se ninguém fizer, também não teremos mudança. Vamos ter mais do mesmo, infelizmente. Então, estou aqui humildemente pedindo para que vocês se aprofundem, me conheçam melhor, conheçam a minha história de vida, porque é possível, sim, melhorar muito a qualidade da cidade do Rio de Janeiro. Eu vivi essa experiência num clube de futebol que foi o Flamengo, que com a mudança de atitude, esse clube prosperou muito e começou a aparecer muito dinheiro lá que estava indo pelo lado errado, por falta de gestão e por tolerância com a corrupção. Uma coisa está misturada com a outra. O Rio tem futuro, tem muito potencial. Depende de nós, cariocas, que queremos abraçar a causa. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Tino. Maravilha, Fred. Maravilha. Muito obrigado ao candidato Fred Luz, candidato pelo Partido Novo. Tivemos aqui mais um encontro da série Casa Grande Entrevista. Queria agradecer a quem está nos assistindo e votem bem em 15 de novembro. Abraço.